ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. E se você quiser, inclusive, comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço. Enviamos para todo o Brasil e podemos estar comprando sua camisa ou casaco também, desde que esteja em bom estado. Manda foto lá que a gente analisa. Dito isso, vamos aí às informações. Galera, tem muito assunto bacana pra gente falar do Vasco e queria trazer alguns registros aqui pra gente explicitar o bom momento que vive o Vasco e que começa a ganhar corpo o trabalho do Fernando Diniz. Vamos aqui a alguns exemplos. Primeiro, queria trazer alguns dados estatísticos interessantes. O Ryan não jogou ontem, mas vocês sabiam que o Ryan é o terceiro jogador sub-19 com mais gols no mundo em 2025 nas 15 principais ligas do planeta? Só está à frente do Ryan. O Estevão, que hoje joga no Chelsea, tem boa parte desses números ainda da passagem dele no Palmeiras, tem 12 gols marcados, e o Lamine Yamal, que é um extraterrestre, um jogador geracional, muitos inclusive acreditam que ele vai ser melhor do mundo algumas vezes. O Lamine Yamal foi bravo. Lamine Yamal tem 3 gols a mais apenas que o Ryan, são 14 gols, enquanto o Ryan tem 11. Inclusive, ambos jogam na mesma posição, são canhotos e jogam ali na ponta direita. E agora vamos falar um pouquinho de Philippe Coutinho. O Philippe Coutinho, pós-Copa do Mundo de Clubes, ele é o meia do Campeonato Brasileiro com mais gols. O Coutinho marcou 6 gols. O Arrascaeta veio na segunda colocação com 5 gols marcados. Os últimos 4 jogos do Vasco, o Philippe Coutinho marcou 3 gols e deu uma assistência. Gol contra o Bahia, assistência no escanteio que ele bate pro gol do Ryan contra o Flamengo, gol de falta contra o Ceará e um gol também marcado ali contra o Sport. Então, dos últimos 4 jogos do Vasco no Brasileiro, todos eles têm ou um gol ou uma assistência do Philippe Coutinho. Pegando os 4 últimos jogos aqui como parâmetro, tem um outro dado estatístico interessante. O Vasco, no momento, tem a 5ª maior invencibilidade da Série A do Brasileiro. Somente Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, coincidentemente, os 4 primeiros colocados, estão a mais jogos sem perder no campeonato que o Vasco. O Palmeiras não perde a 11 rodadas, o Flamengo não perde a 10 rodadas, o Mirassol não perde a 6 rodadas e o Cruzeiro não perde a 5 rodadas. O Vasco é o 5º clube com a maior invencibilidade no campeonato. São 4 jogos sem derrota, sendo 2 vitórias e 2 empates. Esquecendo o Brasileiro e somando todo, o Vasco não perde há um mês. A última derrota do Vasco foi no dia 24 de agosto para o Corinthians em São Januário por 3-2. De lá para cá, são 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates. Você tem que acrescer nesses 4 jogos que eu citei do Brasileirão a eliminatória de quartas de final da Copa do Brasil com o Botafogo, aonde nós tivemos 2 empates. São Januário, o Vasco merecia ter vencido inclusive o confronto, empatou em casa, empatou no Newton Santos e avançou nos pênaltis. Outro detalhe, desses 6 jogos que o Vasco não sabe o que é perder, o Vasco fez 2 jogos com o Botafogo, um jogo com o Flamengo e um jogo com o Bahia, que está aí no G6 do Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 jogos aí com adversários mais acessíveis. O lanterna do campeonato, que é o Sport, e o Ceará, que hoje está na nossa frente na tabela, na 11ª colocação. Então esse é o recorte do Vasco. Outra informação, essa é a 2ª maior invencibilidade do Vasco no ano. O Vasco tem a sua maior período sem derrotas no ano lá no Carioca. Foram 7 jogos contra equipes de menor investimento. Não teve nem clássico nesse período. Depois do início do Brasileiro, essa é a maior invencibilidade do Vasco. Que é mais um dado interessante, o Vasco, desde o início do Campeonato Brasileiro, no máximo tinha conseguido ficar 2 jogos aí sem perder. Essa sequência de 4 jogos sem derrota é a maior invencibilidade do Vasco. Fernando Diniz começa também a melhorar os números dele no Vasco. São 24 partidas com 7 vitórias,
9 empates e 8 derrotas. E fazendo um disclaimerzinho aqui e brincando de si, né, os empates imbecis contra Ceará, Grêmio e Internacional colocariam aí mais 6 pontos para o Vasco no Brasileiro. Nós seríamos hoje o 7º colocado do campeonato com 33 pontos, tá? Mas o se não existe, no momento a gente ali é o 13º com 27 pontos. A gente teria ali 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Mas enfim, tudo é um progresso, é um processo. Que é outro dado estatístico curioso, desde que o Diniz assumiu o comando do Vasco, comparado aos seus rivais aqui no Rio de Janeiro, o Vasco é o clube que mais vezes venceu, que mais vezes conseguiu fazer 3 gols ou mais numa partida. Foram 7 vezes. O Botafogo, em 6 oportunidades, marcou 3 ou mais gols num jogo. O Flamengo fez isso 5 vezes. E o Fluminense 3. Que é mais uma estatística curiosa. O Fernando Diniz tem 7 vitórias com a camisa do Vasco. E todas as vitórias do Vasco foi marcando aí 3 gols ou mais. Vamos lembrar? 3-0 no Melgar, 3-0 no Fortaleza, 3-1 no São Paulo, 3-1 no CSA, 6-0 no Santos, 3-2 no Sport e 3-1 no Bahia. Isso também diz cortina o problema defensivo da equipe do Vasco, que é um time que sempre tem que fazer pelo menos 2 gols aí para não perder o jogo, porque um golzinho é quase certo do time tomar e às vezes 2 gols não é suficiente. Não seria no jogo do Sport, por exemplo, que foi 3-2. Beleza? E pelo menos 2 aí tem que rolar. Porque aqui, ó, 3-0, 3-0, 3-1, 3-1, 6-0, 3-2, 3-1. Dificilmente o Vasco passa sem tomar um golzinho. Inclusive, vou a outra estatística interessante do Vasco. O Vasco, eu até falei no pós-jogo, é o 4º melhor ataque do campeonato e a 4ª pior defesa. Uma outra informação que eu consegui buscar para vocês hoje, estudei bastante para fazer o vídeo. O Vasco tem o 4º melhor aproveitamento de gols em bola parada no campeonato. O Vasco tem 12 gols marcados de bola parada de maneira diversa. Como é que é essa distribuição de gols aí, Dieguinho? O Vasco tem 4 gols de pênalti, o Vasco tem 1 gol de falta direta, foi o gol do Coutinho contra o Ceará. O Vasco tem 3 gols de escanteio, né? O Ryan fez um gol contra o Flamengo, o Puma fez um gol ontem contra a equipe do Bahia e teve um outro gol de escanteio agora que eu não tô me recordando. O Vasco fez 3 gols também de faltas laterais aí alçadas na área e tem um gol aí que iniciou numa cobrança de lateral. Sim, cobrança de lateral, que do lateral sai o gol, também entra na estatística de bola parada. E essa situação de gols de bola parada do Vasco tem chamado tanta atenção que o Rogério Ceni, na entrevista coletiva dele no Bahia ontem, ele explica que escolheu o Rezende para ser um dos volantes do Bahia ontem, justamente ele ter identificado que o Vasco é um dos times mais letais do país em bola parada. Aspas para o Rogério Ceni. Um dos motivos do Rezende jogar foi esse, a força do Vasco na bola parada. Os últimos 5 gols do Vasco tinham sido de bola parada. O Rezende estava no segundo pau. Sobre as bolas aéreas, incrível, porque não é um time alto. O Verratti é um exímio cabeceador, mas os zagueiros não são altos, mas tem vários jogadores que não são tão baixos. Eu vi o cabeceio do Pumita, inclusive, contra a equipe do Flamengo. Então isso já começa a chamar a atenção. E aqui eu preciso falar de Nuno e Coutinho. O Coutinho era uma crítica até que eu nem sei se eu cheguei a fazer no canal, mas eu repetia pra mim durante os jogos. Eu falava, caraca, mano, porra, o Coutinho não acerta um escanteio, mano. Não sai um gol de um escanteio dele. Porra, as faltas lateral dele era na mão do goleiro, no segundo pau. Sendo que o Coutinho calibrou o GPS, meu irmão, do jogo do Botafogo pra cá. Meu irmão, é gol de falta, é falta que bate na trave e volta pro cara fazer o gol. É cruzamento de escanteio que sai gol. Ele calibrou o pé dele e, meu amigo, tá dando tudo certo, graças a Deus. E ainda estamos tendo plus de quando o Coutinho não vai, ontem o gol do Puma, quem bate é o Nuno. Então tá bem bacana. Os melhores jogadores de bola parada pra mim, até o Coutinho calibrar o pé, era o Nuno e o Piton. Eu acho que inclusive o Piton era o melhor batedor de escanteio do Vasco. Mas, graças a Deus aí, o Coutinho calibrou o pé e tá um absurdo, cara. Ontem, inclusive, ele ia fazendo outro golaço de falta. Então, olha quanta coisa bacana e quanta coisa interessante
tem pra gente falar do time do Vasco. E aí eu vou lançar a provocação. Caberia o título Boas Notícias nesse vídeo de hoje? Brincadeiras à parte, vou fazer a primeira pausa do vídeo para lembrar você que tá feliz, tá empolgado com a vitória do Vascão. Vai lá na Golcase, pô, dá uma força pro Vascão da Gama aí. Usa o cupom GOVASCO, vai no QR Code da tela ou no link da descrição e compra um produto oficial do Vasco. Capinha de celular, comprando uma segunda, aí de graça, menos de 50, tu leva 2 capinhas de celular, pode comprar uma pra você e dar uma de presente. Pô, Dieguinho, quero tomar um negocinho aí pra ver um jogo, não seja uma água, um refrigerante, uma bebida alcoólica, o da sua preferência. Os copos térmicos da Golcase são piada, tem de 470 ml, temos também de 1 litro 120, meu parceiro, copão lindo. Tem muita coisa legal na Golcase. Tem mochila, carregador de celular, carregador portátil. Tem a nossa variedade de garrafa, 700 ml, 950, Fresh, Flip Pro. Essa, inclusive, aqui tem também tamanho de 650. Tem a nossa de entrada aqui, que é a nossa mimosinha, né? É a nossa garrafinha modelo Urban 500 ml. Então tem muita coisa legal para vocês darem uma olhada lá. Lembrando, galera, são produtos oficiais, licenciados. Você comprando parte da venda, vai direto pro Vascão da Gama. Você ajuda o canal, ajuda o Vasco e fica tirando onda com produtos incríveis. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto, beleza? Dito isso, vamos agora caminhar para a parte polêmica do vídeo. A cobra fumou, como dizia o Ratinho, o presidente Pedrinho, meu irmão, o cara ficou brabo, o cara virou macho e ontem partiu para cima da arbitragem no intervalo do primeiro tempo. Tá passando para vocês aí na tela o vídeo. Na verdade, eu vou até me ausentar do vídeo para deixar vocês aí, porque dá para ouvir um pouquinho do áudio. Eu vou deixar com vocês o presidente Pedrinho estourando para cima do árbitro ontem em São Januário no intervalo da partida. Confere aí. Ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. E bom, vocês viram que o Pedrinho ficou muito irritado e o Gobi o João Vitor Gobi botou na súmula uma anotação em cima do Pedrinho, que talvez até vá a julgamento aí no STJD. Vamos aqui à súmula da partida. Isso é uma vergonha. O que você está fazendo aqui dentro? Não vou sair daqui. Tira a mão de mim. Ele não vai passar sem me ouvir. Você tá né? O Pedrinho soltou um palavrão. Pode pôr no relatório. Pode me relatar. Disse aí o presidente Pedrinho, segundo a súmula do Gobi após a partida, tá? E aí eu vou deixar com vocês também um pronunciamento oficial do nosso tão querido e tá fazendo um baita trabalho no Vasco, diretor executivo Admar Lopes, a respeito aí dos erros de arbitragem. Com vocês, o pronunciamento do Admar Lopes. Esta sala hoje, por um motivo que realmente não consigo ficar sem dizer, e para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde ou quando tem um resultado menos positivo. Aquilo que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. E escandaloso porquê? Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em causa. Ou seja, este senhor que veio aqui a arbitrar hoje, houve 3 situações claras de expulsão e nem tem em causa a intenção dos jogadores do Bahia ou não há nada contra os jogadores do Bahia, é simplesmente quando toda a gente defende a qualidade do futebol brasileiro, quando toda a gente defende os jogadores com qualidade e o espetáculo do futebol brasileiro, e simplesmente tem árbitros que não defendem o espetáculo, não defendem os jogadores, e hoje, mesmo ganhando, temos aqui 3 casos escandalosos de 3 expulsões por entradas completamente despropositadas sobre os jogadores do Vasco. Uma delas, inclusive o VAR chamou o senhor árbitro para analisar. Eu não sei que ele viu lá na imagem, que ainda é mais grave no caso do Puma não ter expulso. Por isso, desta forma, venho mostrar o meu desagrado e venho dizer se querem realmente defender o espetáculo e o jogador de futebol, do futebol brasileiro, não podem ter árbitros como este a arbitrar, ok? Muito boa noite, até uma próxima. Bom, eu achei muito importante essa manifestação do Vasco ontem, de maneira veemente,
Porque o Vasco ganhou, né, cara? Porque os clubes têm um péssimo hábito de ir chorar a arbitragem sempre quando empata ou perde. Aí parece que é tentar, que não é nem o caso, né? Às vezes, de fato, a arbitragem interfere diretamente no placar. Mas passa muitas das vezes aquela questão também do choro, né? De, não ganhou, empatou e perdeu, tá querendo transferir a responsabilidade. Então, o bacana da situação no final ontem é que a gente pôde se posicionar, peitar, demonstrar nossa revolta, mesmo num dia que o Vasco venceu, para não ficar aquela coisa ali de choro de perdedor. E tem outros jogos que o Vasco tem que criar o hábito de se posicionar. O Vasco tem que ser aquele clube pentelho, para nego pensar duas vezes antes de, apita com muito cuidado, com muito carinho os jogos do Vasco, porque, meu irmão, os caras enchem o saco, tá bom? Então acho que o presidente Pedrinho, para uns ele pode ter se cedido, para outros não, se sentiu representado. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas eu faço ideia também que ninguém tem sangue de barata. Eu, em casa, fiquei revoltado, você também ficou. A gente não tem nada, a gente não pode fazer nada. A gente está em casa ou eventualmente está no estádio. Agora, o presidente, o diretor, enfim, quem tá dentro e milita ali no esporte, eles têm o que fazer. A gente sabe que o Pedrinho é muito vascaíno, ama demais o clube, pegou uma barca furada absurda aí, tá nesse processo de recuperação judicial. O Vasco se matou para fazer uma janela decente e ver um cidadão lá na casa da Caixa Prego tentar pôr sacanear o Vasco. E de novo, dentro de São Januário, porque tem acontecido absurdos assim até em São Januário, cara. Nego não respeita o Vasco nem na nossa casa. Então, assim, ninguém também tem sangue de barata, tá bom? Então, enfim, vou deixar livre aí para vocês deixarem as suas opiniões, quem concorda com a postura dele, quem discorda, fica à vontade aí. Mas eu me senti pelo menos representado. Eu acho que deu para ver que o Pedrinho é um cara muito educado, mas corre sangue na veia ali também, tá bom? Dito isso, para finalizar, e aí eu volto a um comentário que eu fiz no meu pós-jogo de ontem, o lance do Puma e o lance do Coutinho não cabe muita opinião, era a expulsão clara. O lance ali da expulsão do Jean Lucas tem dividido opiniões. Eu acho que houve um pouquinho de rigor, se você for um pouco mais rigoroso, dá pra entender que foi uma expulsão, tem um gatilho, é um cotovelo, pega no rosto, mas cabe até uma opinião. E eu vi, inclusive, opiniões divergindo até de profissionais. Ontem mesmo, o comentarista de arbitragem do Grupo Globo, me fugiu o nome dele agora, o PC, que é o responsável ali por comentar lance de arbitragem, ele acha que o Jean Lucas foi mal expulso, né, que ali era um lance de amarelo. Eu opinei assim também no meu pós-jogo. Mas enfim, é um lance que ainda cabe opinião. Se você for um pouco mais rigoroso, tem gente que entende que ele estava com o cotovelo aberto e aquele giro dele ali foi de propósito, ele tentou de fato agredir, né, meio no somebody love, né, no jeitinho ali, vou fingir que vou virar para lá e vou deixar o cotovelo. Aí, cara, vai de interpretação. Um vai achar de um jeito, outro vai achar do outro. E aí eu vou deixar com vocês um comentário que o Igor Rodrigues, comentarista da Cazé TV, fez, que vai um pouco na linha do que eu penso. Dá para deixar muito claro, concordando que o Jean Lucas merecia ser expulso, era o lance menos problemático, era o lance mais brando. E foi justo que ele expulsou. Os dois lances mais absurdos, que foi o do Coutinho e do Puma, passou ileso. Um, inclusive, com um cidadão tendo a cara de pau de ir no VAR e não marcar. E detalhe, eu vou deixar com vocês o comentário do Igor, sendo que o bacana, que o vídeo que ele fez, ele conseguiu pegar o áudio do VAR. Então vocês vão ouvir a atrocidade, o absurdo que o Gobi falou ontem ao ver as imagens e dizer o porquê que ele não ia expulsar o Sanabria. Com vocês o vídeo do Igor Rodrigues. O árbitro João Vitor Gobi chegar em casa, rever o que ele fez em Vasco e Bahia e não sentir vergonha, tá tudo errado. Tem opção, tá? Vê se é peito ou é tornozelo, tá? É isso que eu tô tentando ver. Peito pareceu daqui, tá bom? Aqui já começa com uma dúvida incrível no VAR, se o Sanabria dá no peito ou no tornozelo do Puma. É a chamada briga com a imagem. Começa em cima, desce para o tornozelo. O jogador ele vem com perna em riste, atinge com a trava da chuteira. A intenção dele é só colocar aquele pé ali, ele não vai disputar a bola, tá? Mas aí algum abençoado se recupera, faz a leitura certa na cabine e chama o João Vitor Gobi para expulsar o Sanabria. Um lance fácil, cara. E essa é a conclusão dele. Pra mim tem um contato com a sola no pé, é um contato, pra mim, com intensidade média, tá? É um pé com pé.
Não pega contato pleno na canela, ok? Vou voltar com tiro direto e o cartão amarelo. Teve mais coisa, tá? Ninguém sabe por que ele não expulsou o Rezende. Não tem nem áudio do VAR nisso. E quem ele expulsou, que foi o Jean Lucas, é o que menos merecia. Ou seja, velho, uma catástrofe completa. Mais um dia comum no futebol brasileiro. Daqui a pouco ele tá aí apitando de novo. Pode ser o jogo do seu time. E o que fica claro pra mim com essa situação é que partiram do pressuposto que os caras são íntegros e que não tem sacanagem, que é só um erro por burrice mesmo, no mínimo dá pra você dizer que o cara não entende de regra. Ou que o cara tem problema de vista. Porque ele fala que não há contato na canela e é no peito do pé. Pô, cara, o início da chuteira do Sanabria, ele vem pegando a canela do Puma. O final do pisão é no peito do pé. E é entre o peito do pé e o tornozelo. O cara vê a imagem, o lance repete, e ele me dá a resposta que ele deu. Pô, é piada. Bom, galera, é isso. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com a segunda e última do dia. Foi um prazer poder produzir esse conteúdo pra você. Se você gostou do vídeo, a forma de eu entender que você gostou é você deixando o like no final do vídeo, tá bom? Ajuda o nosso conteúdo chegar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, não faz parte da família Futebolaço, se inscreve aí, é um prazer poder produzir conteúdo para você todo dia, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e ó, querendo comprar a camisa do Vascão, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Aproveita, tamo junto.